Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa noite. Amém? As nossas crianças que vão lá para o Kids, os pais podem direcionar elas para lá. Os profs já estão lá. Estamos com essa chuva, né? Então, a gente vai ficar um pouquinho prejudicado enquanto chove. Dificulta um pouquinho de prestar atenção, né? Mas na medida do que for possível que você possa se atentar. A gente vai tentar falar alto quando for necessário, mas às vezes dificulta um pouquinho, né? Enquanto os pais direcionam os filhos lá para o Kids, os irmãos podem abrir as suas Bíblias comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 21 a 24. E aí nós vamos pular lá para o verso 35. Vamos ler dos versos 35 a 43. Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Uma primeira leitura dos versos 21 a 24. E uma segunda leitura ainda dentro do mesmo texto, dos versos 35 a 43. O texto nos diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo, vem impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Pula lá para o verso 35. No verso 35 diz assim: Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer. A menina, se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças por essa noite, Senhor, pela tua igreja, Senhor, que está aqui reunida para ouvir o Senhor falar por meio da sua santa palavra. Pela tua palavra, Senhor, que vai ser aqui pregada, Senhor, nesse momento, ao coração, Senhor, e à mente do teu povo, Senhor. Enquanto a tua palavra está sendo pregada aqui, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, ele trabalhe no nosso meio, aplicando as verdades da palavra, Senhor, ao coração de cada um dos irmãos que aqui está. Exorta-nos, edifica-nos, consola-nos, Senhor, anima-nos por meio da tua santa palavra nessa noite, Senhor. Nós rendemos graças a ti, nos colocamos na total dependência de ti, Senhor, e entregamos tudo a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Louvado é o nome de Jesus. Domingo passado, nós pregamos um sermão ali na passagem de Mateus, onde nós falamos sobre as tempestades da vida, né? Como nós vencemos as tempestades. E hoje eu quero, de alguma maneira, dar continuidade naquilo que nós começamos domingo passado. Esse mês não estamos pregando em série, né? Os nossos sermões estão mais aleatórios. Mas de alguma maneira eu quero dar uma sequência naquilo que falamos semana passada. Semana passada nós falamos sobre vencer as tempestades. E hoje é uma parte 2 desse sermão. Uma pergunta, né, está no título aqui do meu sermão, que é: E quando as esperanças parecem ter terminado? Então, as tempestades vêm, todos nós, hora ou outra, somos alcançados por elas.
Vimos isso na vida dos discípulos semana passada. Mas sempre fica uma pergunta. Nós até falamos um pouco sobre isso no último domingo. E quando as esperanças, elas parecem que acabam. Que os problemas, eles chegam de tal maneira, as dificuldades chegam de tal maneira, que a gente chega a ponto de não ter mais esperança, de perder as esperanças. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Domingo passado falamos sobre vencer, né? Vencer as tempestades. Uma breve recapitulada aqui. E aí nós vimos, por exemplo, que as tempestades chegam mesmo quando nós estamos em obediência. Então podemos estar fazendo tudo certo, obedecendo ao Senhor, servindo ao Senhor, e ainda assim ser alcançados e acometidos por tempestades. Vimos que Jesus, ele sempre vem ao nosso encontro. Então ele sempre vem até nós, nos ajudando, nos conduzindo, estendendo a sua graça. E vimos que Jesus, ele nos dá completo livramento. Hoje nós vamos falar sobre Jairo. Então é um texto bem familiar, bem conhecido. Jairo tem uma filha, sua filha adoece. Chega um ponto que a sua filha morre. E tem algumas coisas aqui dentro desse texto que são muito importantes. Jairo, ele era um chefe da sinagoga. Ele enfrentou aqui uma grande tempestade devido a uma enfermidade da sua filha. Enfermidade que levou ela à morte. Nós vamos ver. A filha de Jairo, ela literalmente morre em decorrência da enfermidade que alcançou ela. A doença da sua filha certamente levou Jairo a ficar desesperançoso. Nós vamos ver ali no texto que em determinado momento, quando Jesus está indo com Jairo, chega uma notícia dizendo: olha, não incomode mais Jesus, sua filha morreu, não tem mais o que fazer. Então Jairo, em certo momento ali, daquela narrativa, ele fica desesperançoso devido ao que estava ocorrendo com ele. A questão toda aqui, irmãos, é que nós não somos diferentes de Jairo. Jairo, por conta de dificuldades da sua vida, ele perdeu as esperanças. E nós também, irmãos, seguidamente, ficamos desesperançosos, perdemos o ânimo, cansamos, desanimamos no meio da caminhada. Tempestades e dificuldades chegam a tal ponto nas nossas vidas, são tão duras, que a gente chega ao ponto de perder a esperança, de não acreditar mais que as coisas podem mudar, que pode haver solução para o nosso problema. Então muitos de nós estão desesperançosos. E talvez você está aqui, crente, congregando, servindo, mas perdeu a esperança de que algumas coisas na sua vida possam mudar. Você já tentou, já lutou, já orou, já trabalhou, já se empenhou e nada acontece. As coisas continuam da mesma maneira. O que nós fazemos quando não temos mais esperança? O que você pode fazer quando as esperanças se foram, as suas expectativas se foram, você não sabe mais como resolver as situações? O que o relato da doença, da morte e da ressurreição da filha de Jairo podem nos ensinar? O que essa passagem aqui, ela pode nos ensinar a respeito de não perder a esperança, ou de não ficar desesperançosos? O que nós vamos ver aqui, se a chuva permitir, né? Se ela permitir a gente falar, se a chuva nos deixar falar, nós vamos ver aqui algumas lições muito importantes de como nós devemos agir quando as tempestades nos assolam de tal maneira que nós perdemos as esperanças. Como agir, o que fazer, de que maneira eu me porto. Nós vimos um pouquinho disso no último domingo, quando falamos que os discípulos estavam lá, no meio do mar, sem esperança, cansados, desanimados. E hoje nós vamos, de certa maneira, aprofundar um pouco isso. O que nós podemos fazer? Que lições esse texto aqui que nós lemos, ele nos ensina sobre as tempestades que roubam as nossas esperanças. Vamos lá? Quando as tempestades da vida roubam as nossas esperanças, o que precisamos? Em primeiro lugar, anote aí. Quando as tempestades da vida, elas levarem você a ficar desesperançoso, a primeira coisa que você precisa fazer é ir desesperadamente a Jesus. O que eu faço quando eu estou a ponto de perder a esperança devido às tempestades, aos problemas, às lutas que eu estou enfrentando na minha vida? Você precisa ir a Jesus, mas ir a Jesus de maneira desesperada. Veja bem,
falar sobre ir a Jesus se tornou tão comum para nós, nós nos tornamos tão familiar a esse termo, que nós nos esquecemos de ir a Jesus quando os problemas chegam. Quando um problema bate à sua porta, quando alguma dificuldade chega na sua vida, a quem você recorre? Quem é a primeira pessoa que você busca? Aonde você vai resolver os seus problemas? Para quem você conta as suas mazelas? Quando as tempestades chegam e você fica desesperado, desesperada, a quem você vai? Você vai urgentemente ao seu cônjuge, ao seu pai, à sua mãe, aos seus amigos, aos médicos ou a Jesus? A quem você recorre? Quando ficamos desesperançosos, quando as tempestades nos assolam de tal maneira que nós perdemos as esperanças, nós precisamos ir a Jesus, irmãos. Mas não ir a Jesus de qualquer maneira, não ir a Jesus como vamos a um qualquer. Nós precisamos ir a Jesus desesperadamente, com urgência, com senso de desespero. Foi isso que Jairo fez. A sua filha está doente, ele não tinha mais o que fazer. A quem Jairo vai? Ele vai a Jesus. E ele vai a Jesus de maneira desesperada. Ele recorre a Cristo. Ele busca a Cristo. Ele estava desesperado e o seu desespero não fez ele ficar reclamando. Você já notou que tem pessoas que estão em situações difíceis e elas só sabem reclamar? Elas só sabem murmurar. Elas só sabem ver o problema. O desespero delas é um desespero que leva a elas sempre à reclamação, à murmuração e à dúvida. Jairo não age assim. O desespero de Jairo leva ele a Cristo. Ele vai resolver os seus problemas em Jesus. Ele vai buscar a solução para aquilo que ele está passando em Cristo. Ele recorre a Cristo desesperadamente. Muitas vezes, irmãos, ao passar por situações difíceis, nós desesperamos, perdemos a esperança. Só que na maioria das vezes, quando nós desesperamos de algo diferente acontecer, na maioria das vezes nós agimos por sentimento. Nós agimos com base naquilo que estamos sentindo. Nós vamos apenas na busca de aliviar o nosso sofrimento. Estou desesperado, o que eu vou fazer? Eu quero aliviar a minha dor, o meu sofrimento. Alguns recorrem aos remédios, alguns recorrem ao álcool, alguns recorrem à bebida, à droga, alguns recorrem a alguém que fale algo confortável. Poucos vão a Cristo, poucos buscam a Cristo, poucos se jogam aos pés de Jesus. Jairo, irmãos, ele vai nos mostrar aqui como devemos agir quando as tempestades chegam. O que fazemos, o que devemos fazer quando o desespero bate à nossa porta. Jairo, ele nos dá algumas lições aqui. A tempestade chegou, o desespero bateu à nossa porta. E Jairo, ele vai nos ensinar algumas lições aqui. A primeira delas, quando as tempestades, irmãos, baterem à nossa porta, quando o desespero chegar nas nossas vidas, a primeira lição que Jairo nos ensina é que o desespero deve nos levar a Jesus com um senso de urgência. A tempestade bateu, o desespero chegou. A primeira lição que Jairo ensina é o quê? Esse desespero, ele deve nos empurrar para Jesus. Ele deve aumentar o nosso senso de urgência. Foi isso que o desespero de Jairo levou ele a fazer. Jairo está desesperado. O que ele fez? Ele buscou a Jesus com urgência, com pressa, de maneira desesperada. A filha dele estava à beira da morte. A sua filha estava enferma. Era a sua única filha. Jairo não tinha outros filhos. Jairo não tinha outras filhas. O texto vai dizer que ele tinha uma filha de 12 anos. E aqui algumas coisas importantes. Quando o texto diz que ela tinha 12 anos, segundo o costume judeu, a idade de 12 anos era uma idade de passagem. Ou seja, ela estava deixando de ser uma menina para ser considerada uma mulher. Ela estava próxima
né, estava se aproximando o seu tempo de constituir família. Se a filha de Jairo morresse, Jairo ficava sem descendência. Sua filha única estava morrendo. A sua filha estava passando da idade média, da idade ali de adolescência, criança, infantilidade, para uma idade de adulta. Veja bem, irmãos, os recursos de Jairo aqui, eles já haviam se esgotado. O que ele faz? Ele vai a Jesus com um profundo senso de urgência. Ele vai a Jesus com um profundo senso de urgência. O sofrimento, muitas vezes, ele constrói o nosso caminho até Deus. O sofrimento, ele tem o seu lugar nas nossas vidas. E na maioria das vezes, o lugar do sofrimento, como falei já domingo passado, é construir uma estrada, é pavimentar o caminho que nos leva até o Senhor. As aflições, frequentemente, são a voz de Deus nos chamando. São a voz de Deus nos alertando. É Deus tentando falar aos nossos ouvidos e atrair a nossa atenção. Na maioria das vezes nós passamos por aflições, nós cegamos. Nós não conseguimos achar o propósito das aflições. Nós não conseguimos ouvir que Deus está querendo em algo comunicar conosco. É isso que as aflições fazem. Elas frequentemente são a voz de Deus nos chamando para Ele. É fato, irmãos, que nenhum de nós gosta ou deseja passar por aflições. Alguém aqui gosta de passar aflição? Alguém aqui deseja, assim, eu desejo passar por aflições? Ninguém gosta disso. Esse é um desejo que ninguém tem. Isso é algo que ninguém deseja sentir ou passar, ninguém gosta disso. Mas sempre que as aflições chegam, elas nos levam até Jesus. Sempre. Sempre que as aflições elas chegam nas nossas vidas, elas nos levam até Jesus. E sempre que as aflições nos levam até Jesus, elas são uma fonte de bênção para as nossas vidas. Veja bem, muitas das vezes, irmãos, você não buscaria o Senhor se não estivesse passando por aflições. Nós temos uma tendência humana e pecaminosa de nos acomodar quando as coisas estão boas. As coisas estão boas. Na minha família está tudo dando certo. No meu trabalho está tudo dando certo. Na minha vida está tudo dando certo. A tendência é que quando as coisas começam a dar certo, nós deixamos o Senhor de lado. Nós vamos viver a nossa vida. Nós vamos desfrutar do tempo de prosperidade. Nós esquecemos de Deus. E se Deus não enviasse algumas aflições, algumas provações, muitos de nós não se voltaria mais para Ele. As aflições são maneiras que Deus usa para nos trazer a Ele, para nos chamar de volta a Ele. E quando elas cumprem o seu propósito, elas são fonte de bênção para as nossas vidas. Jairo vai até Jesus com um senso de urgência, porque ele cria que Jesus era poderoso para curar a sua filha. Jairo acreditava que Jesus ele tinha poder para curar a sua filha. Ele cria que Jesus era a esperança para a sua necessidade urgente. Ele cria nisso. Que a esperança para a necessidade urgente que ele estava passando estava em Jesus. E ele vai a Jesus com um senso de urgência. A segunda lição que Jairo nos ensina aqui é que o desespero, ele deve nos levar a romper qualquer barreira necessária para ir até Jesus. Veja bem, o desespero de Jairo levou ele a Jesus com um senso de urgência. O desespero de Jairo, em segundo lugar, fez com que Jairo rompesse todas as barreiras necessárias para chegar a Cristo. É importante nós entendermos um pouquinho de quem era Jairo. Jairo não era um qualquer, irmãos. Às vezes nós lemos o texto, né, e nos falta compreender quem é Jairo dentro do texto. Ah, Jairo foi até Jesus, né? Todo mundo vai até Jesus. Mas é que Jairo não era um qualquer. Jairo ele não era um homem simples. Para ir até Cristo com um senso de urgência, Jairo ele precisou vencer duas barreiras particulares. Há duas barreiras que Jairo ele precisa vencer para chegar a Cristo. A primeira delas, a sua posição. Jairo era um homem de posição, ele era o chefe da sinagoga. Ele não era um homem qualquer, ele não era um crente qualquer, ele tinha responsabilidades, ele tinha autoridade, ele tinha uma posição. E ele teve que vencer essa barreira da sua posição, de quem ele era, o seu status. Ele era chefe da sinagoga, líder da comunidade. Esse era quem era Jairo, um chefe da sinagoga, um líder da comunidade.
O que era a sinagoga? A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ler o livro da lei, os salmos e os profetas, que eram as escrituras do seu tempo. Ou seja, Jairo era o líder da sinagoga, o chefe da sinagoga. Se a gente fosse trazer isso para hoje, Jairo ele era o pastor. Ele era responsável pelo ambiente de culto. Ele era responsável pela comunidade de fé. Ele era responsável pelos serviços religiosos. Ele supervisionava o culto. Ele cuidava dos rolos das escrituras. Ele distribuía ofertas. Ele cuidava do espaço físico onde a sinagoga funcionava. O líder da sinagoga era um dos homens mais importantes e respeitados da comunidade. Jairo era um homem importante, um homem de posição, um homem de status. Ele era o líder da sinagoga. Só que veja bem, irmãos, mesmo tendo tal posição, Jairo não estava livre do sofrimento. Mesmo sendo um homem de autoridade, de responsabilidade, ele não estava passível de passar por sofrimentos. A enfermidade chegou na casa de Jairo. A enfermidade, ela alcançou a filha do líder, do chefe da sinagoga. A tempestade e o desespero bateu à porta da casa de Jairo. John Charles Riley, um bispo anglicano, ele diz assim: a morte vem aos casebres e aos palácios, aos chefes e aos servos, aos ricos e aos pobres. Somente no céu a doença e a morte não podem entrar. Veja bem, Jairo tinha um status, e o seu status não foi suficiente para impedir com que a sua filha fosse alcançada e acometida de uma dura enfermidade. Ele era o líder da sinagoga. Só que veja bem, ele não levou em conta o seu status. Ele rompeu a barreira do status. Ele rompeu a barreira da posição. Ele se despojou da sua posição. Jairo, irmãos, ele vence a barreira do orgulho. Ele deixa o seu orgulho no chão. Ele deixa o seu status no chão. E ele vai até Jesus. Há uma segunda barreira que Jairo ele precisa vencer: a oposição dos líderes religiosos. Se ele era chefe da sinagoga, significa que Jairo era judeu. Ou seja, ele convivia com os fariseus. Ele convivia com os escribas. E ir até Jesus, para um líder da sinagoga que era judeu, que convivia com os fariseus e escribas, isso era muito difícil. Os fariseus não gostavam de Jesus. O problema de Jesus, quando nós lemos as escrituras, ele tinha um problema muito grave com os religiosos da sua época. Ele brigava com eles, debatia com eles, xingava eles, dizia para eles que eles estavam equivocados. Jairo precisava romper essa barreira. Havia a oposição dos líderes religiosos. Jesus não era bem-vindo nas sinagogas. Ele não era alguém bem-vindo nas sinagogas. Os líderes religiosos, eles viam Jesus como uma ameaça para o seu sistema religioso. Jesus ele era um problema na sua época. Jesus ele precisou vencer essa barreira. Ele precisou ter coragem para ir a Jesus, sabendo que ele poderia sofrer retaliações dos judeus, sabendo que ele poderia ser cobrado, talvez expulso, talvez perder a sua liderança como chefe da sinagoga. Ele precisou abrir mão do seu orgulho, vencer talvez a oposição e a retaliação que receberia dos seus pares na sinagoga. Ele foi. Ele venceu a barreira do orgulho. Ele venceu a oposição dos líderes religiosos. E a grande verdade, irmãos, é que sempre há barreiras que precisam ser vencidas por nós, se nós quisermos ir a Cristo. Sempre haverá. Jairo tinha barreiras diante dele. A barreira de Jairo era o seu status. A barreira de Jairo era a oposição que ele enfrentaria do sistema religioso. Quais são as suas barreiras? Todos nós temos barreiras diante de nós, que nos impedem de ir a Cristo desesperadamente. Quais são as suas? O que te impede de, no momento de desespero, ir a Cristo com urgência, com desespero, e se prostrar aos pés dele? Quais são as suas barreiras? O orgulho. O orgulho impede você de se humilhar diante do Senhor, de clamar a Ele, de buscar a Ele com senso de urgência. Ou a vergonha. Talvez a vergonha seja uma barreira para você. Talvez você ir a Cristo
de maneira desesperada. Reconhecer que a sua vida sem Cristo, ela não é nada. Talvez isso para você seja motivo de vergonha. Então você não faz isso, você não vai a Cristo dessa maneira. Talvez a sua barreira sejam os seus próprios familiares. Pessoas que convivem com você diariamente, constantemente. O que eles vão pensar se você ir a Cristo? O que eles vão pensar se no momento de desespero você ir procurar uma igreja para ouvir o Evangelho e buscar consolo que vem da parte do Senhor? Qual a sua barreira, irmão? Seus amigos? Aqueles que convivem com você diariamente? Todos nós temos barreiras que nos impedem de ir a Cristo. Jairo tinha barreiras maiores, grandes na sua frente, mas mesmo assim, nenhuma das barreiras impediu com que Jairo fosse a Cristo e demonstrasse ali o seu desespero. Ele vai com urgência, ele demonstra o seu desespero, ele rompe as barreiras necessárias. Há uma terceira lição que Jairo nos ensina aqui, e essa lição é que o desespero deve nos levar aos pés de Jesus. O que o desespero deve fazer conosco, irmãos? Ele deve despertar em nós um senso de urgência. Ele deve fazer com que nós venhamos a romper toda e qualquer barreira que nos impeça de ir a Cristo. O desespero, irmãos, ele precisa nos levar aos pés de Jesus. Precisa nos levar a Cristo. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. Sabe o que o sofrimento fez com Jairo? Colocou Jairo nos pés de Cristo. Jairo se prostrou, se jogou, se lançou. Um chefe da sinagoga, um homem bem visto, de autoridade, um homem de grande status, diante do desespero, ele se despiu de quem era, ele se lançou aos pés de Cristo. Ele se prostrou e reconheceu que estava diante de alguém que era maior do que ele. Ele reconheceu que Jesus era maior que os líderes judaicos, que Jesus era maior do que a própria sinagoga. Jairo não vai a Jesus com soberba, dizendo: olha, Senhor, você tem que resolver o meu problema porque eu sou o chefe da sinagoga. Senhor, você precisa deixar tudo agora e ir na minha casa porque eu sou um líder religioso. Eu cuido do templo, eu cuido das escrituras. Jairo não exigiu nada. Não há soberba em Jairo. O que nós vemos em Jairo é humildade. Ele se lança aos pés de Jesus. Ele não vai a Jesus com exigências. Ele não vai a Jesus com soberba, pedindo que Jesus fizesse algo por conta de quem ele era. Ele vai com humildade. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele pediu com humildade que Jesus curasse a sua filha. Ele foi lá e, com humildade, sem determinar nada, sem decretar nada, sem ordenar nada. A gente vai orar e dizer: Jesus, eu decreto, Jesus, eu determino, Jesus, eu dou ordem. A gente não faz nada, irmãos. A gente só vai aos pés daquele que faz e pede a Ele com humildade que Ele faça aquilo que nós não podemos fazer. Jairo vai a Cristo com humildade, pedindo que Jesus curasse a sua filha. Não há, meus irmãos, lugar maior na terra do que aos pés de Jesus. Não há. O maior lugar que nós podemos ocupar nessa terra é aos pés de Cristo. Cair aos pés de Cristo é estar de pé. Se jogar e se humilhar aos pés de Jesus é estar de pé, meus irmãos. Jairo foi a Jesus e sabe o que ele fez? Ele clamou com perseverança. Ele se lançou aos pés de Jesus e clamou com perseverança. Ele pediu, verso 23, a primeira parte diz assim: ele pediu com insistência. Ele foi aos pés de Jesus e insistiu, e perseverou. Jairo insistiu, irmãos. Ele não fez aquela oraçãozinha rápida, fraca, sem fé, e levantou e foi tentar dar o jeito dele. Ele ficou ali aos pés de Jesus. Ele perseverou na oração. Ele perseverou em pedir a Cristo. Ele clamou pela misericórdia do Senhor com insistência. Jairo tinha uma causa.
Ele estava buscando pela cura da sua filha. Ele tinha uma causa, irmãos, e ele não estava disposto a desistir dela. Você quer ver, irmão, se você de fato está buscando algo? Quando você de fato está buscando por algo, você está disposto a orar para que isso aconteça. E você não vai parar de orar ao Senhor enquanto você não ver isso acontecendo. Tem pessoas que dizem buscar coisas do Senhor, mas que não oram por essas coisas. Elas querem que o Senhor faça. Elas creem que o Senhor tem poder para fazer, mas elas não gastam 5 minutos orando para que Deus opere aquilo que elas não podem fazer. Se você não está disposto a perseverar por algo em oração, na verdade você não deseja isso. Você vai orar por tudo aquilo que você deseja. Você vai persistir na oração por tudo aquilo que você anseia. Jairo tinha uma causa. Sabe o que ele está fazendo? Ele está insistindo. Ele está orando. Ele está aos pés de Jesus, perseverando. Ele pediu, ele clamou com perseverança. Ele clamou com fé. Ele não foi a Jesus como um incrédulo. Ele foi a Jesus com fé. E lhe pediu com insistência, ainda no verso 23, minha filha está morrendo. Vem impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Veja bem, ele cria que se Jesus colocasse as mãos sobre a filha dele, ela seria curada. Ele cria que se Jesus acompanhasse ele até a sua casa, a filha dele seria curada da enfermidade. Ela seria salva. Ele não apenas persevera em orar, ele ora com fé, ele pede com fé, ele clama com fé. Jairo cria que Jesus era poderoso para levantar a sua filha do leito da morte. Ele cria nisso. Ele tinha fé que Jesus era poderoso. Ele cria firmemente que Jesus tinha uma solução para a sua necessidade. Ele cria nisso. Ele pede a Jesus com fé. A fé de Jairo, meus irmãos, ela foi gerada em meio ao sofrimento que ele estava enfrentando. Sabe aonde a fé de Jairo foi gerada? Sabe aonde a fé de Jairo foi forjada? Sabe aonde a fé de Jairo floresceu? No momento que ele estava sofrendo, no momento da prova, no momento da dificuldade, no momento em que ele não tinha mais a quem recorrer. Foi ali que a fé de Jairo floresceu. É ali que nós vemos se temos fé. É na hora do sofrimento. É na hora da dificuldade. É na hora da perda. É na hora da enfermidade. É na hora em que a tempestade bate à nossa porta. É na hora em que o desespero chega na nossa vida. É ali que nós vemos se de fato nós temos fé, irmãos. Ter fé quando tudo dá certo é fácil. Crer que Jesus é poderoso para curar a enfermidade quando nunca ficamos doentes é fácil. Crer que Jesus pode resolver os nossos problemas quando nunca passamos por problemas é fácil. Mas crer, irmãos, que Jesus é poderoso para curar quando estamos enfermos é para quem de fato tem fé. Crer que Jesus é poderoso para nos tirar de situações difíceis quando estamos no meio delas é para quem de fato tem fé. Jairo, ele tinha fé, irmãos, e ele clamou com fé. Ele se humilhou diante de Jesus. Ele clamou com perseverança. Ele clamou com fé a Cristo. A sua fé foi forjada no meio do sofrimento, no meio da prova que ele estava enfrentando. É no solo dos problemas que a fé frutifica. No solo dos problemas. É no solo das dificuldades. É no meio das tristezas. É no meio da dor, irmãos. É no meio da perda. É no meio do sofrimento. É ali que a nossa fé frutifica. É nesses momentos que Jesus se faz mais presente nas nossas vidas do que nunca. Sabe aonde nós temos as nossas maiores experiências com o Senhor? Nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, nos momentos de tristeza. Nesses momentos Jesus, ele se faz tão vivo e tão real a nós, e mais vivo e mais real a nós do que em qualquer outro momento. É ali que a nossa fé é forjada, é ali que Jesus se revela a nós de maneira muito mais real. Meus irmãos, o desespero de Jairo com a condição da sua filha o levou a buscar a Cristo com um senso de urgência. O levou a romper todas as barreiras necessárias para chegar a Cristo. O desespero de Jairo colocou Jairo
aos pés de Cristo. Sabe como Jairo ele reagiu ao desespero? Com urgência. Sabe como ele reagiu ao desespero? Se humilhando. Sabe como ele reagiu ao desespero? Rompendo todas as barreiras que estavam diante dele para chegar a Cristo. A pergunta que fica para você aqui essa noite, meu irmão, é como você reage ao desespero. Jairo reagiu ao desespero com senso de urgência. Jairo reagiu ao desespero, rompendo todas as barreiras necessárias para chegar a Cristo. Jairo, ele respondeu ao desespero, se humilhando diante de Jesus. Mas e você? E quando o desespero chega na sua vida, e quando o desespero bate na sua porta, e quando o dia mau chega para você, como você responde ao desespero? Quando o mesmo chega na sua vida, você reclama, você murmura, você fica ali, duvidando da bondade de Deus. Se Deus fosse bom, eu não estava passando por isso. Se Deus fosse bom, Ele não me permitiria passar por tal situação. Como você reage ao desespero? Com incredulidade, colocando em xeque a bondade de Deus, reclamando, murmurando, duvidando de quem Deus é. Ou você faz como Jairo, você vai a Cristo com senso de urgência, você rompe todas as barreiras necessárias, você se lança aos pés dele, você clama a ele, você se humilha diante dele, você coloca a sua fé totalmente nele. Como você responde quando o desespero chega na sua vida? De que maneira você se porta, meu irmão e minha irmã? Uma segunda lição que nós aprendemos com o texto aqui, a primeira delas, é que nós precisamos ir desesperadamente a Cristo. A segunda lição que o texto nos ensina, é que nós precisamos ter uma certeza. Há uma certeza que nós precisamos ter. Quando nós vamos com senso de urgência a Cristo, quando nós vamos desesperadamente a Cristo, em busca de esperança para a nossa desesperança, há uma certeza que precisa estar gravada no nosso coração: Jesus, Ele vai conosco. Jairo foi com senso de urgência. O desespero de Jairo fez com que ele buscasse a Cristo. Sabe o que aconteceu com Jairo? Jesus veio com ele. Sabe o que acontece conosco? Sabe qual a certeza que nós precisamos ter? É que Jesus, Ele vai conosco. Quando o desespero chega na nossa vida, Jesus, Ele vai conosco. Ele está conosco, Ele caminha conosco, Ele nos conduz. Olha o que diz o verso 24. Depois de Jairo clamar para que Jesus curasse a sua filha, o verso 24 diz assim: e Jesus foi com ele. Sabe o que acontece com Jairo? Ele clama, se humilha, se desespera da maneira correta. E sabe qual a resposta que ele recebe? Cristo acompanha ele. Jesus, Ele foi com Jairo. O Senhor, irmãos, Ele simpatizou-se com a profunda tristeza daquele pai. Jesus olhou para aquele pai, Ele se compadeceu da situação daquele pai. Sua única filha estava doente, a sua única filha estava à beira da morte. Jesus ouve o clamor daquele pai. Jesus, Ele vê a humilhação daquele pai. Jesus se compadece dele. Jesus, Ele se simpatiza com a profunda tristeza daquele pai. Como mais tarde Ele fez com Marta e Maria, como outrora Ele fez com o filho da viúva de Naim. Jesus, Ele simpatizou com a dor daquele pai. Jesus simpatiza com as nossas dores, irmãos. Jesus, Ele se simpatiza com os nossos sofrimentos. Jesus não é um Deus, um Salvador que Ele nos vê sofrendo e se alegra com o nosso sofrimento. Ele viu o desespero daquele pai, Ele se simpatizou, Ele se compadeceu com a dor daquele pai, Ele se compadeceu com a dor de Marta e Maria. Ele se compadece conosco, Ele tem compaixão de nós. Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus bondoso, misericordioso. Jesus foi com Jairo. Jairo estava desesperado, e sabe o que acontece? Jesus vai com ele. Jesus vai com você, irmão. Ele vai com você. Nos seus momentos de desespero, Jesus vai com você. Nos seus momentos de dor,
Jesus, ele se compadece dos seus sofrimentos. Ele foi com Jairo, ele vai com você, ele vai comigo. Ele não nos deixa, ele não nos abandona. Ele vai conosco. E isso precisa estar claro e gravado no nosso coração. Nós precisamos ter a certeza de que quando estamos passando por momentos difíceis, Jesus está conosco. Não estamos à deriva. Não fomos abandonados por Ele em meio aos problemas. Nós podemos não ver a Ele. Nós podemos não sentir a Ele. Mas nós podemos ter uma certeza. Ele está ali conosco em todo o tempo. Ele vai conosco, Ele caminha conosco, Ele nos sustenta em meio ao desespero e ao sofrimento. Jesus vai conosco. 5 verdades aqui são consoladoras a respeito do relato sobre Jairo e a sua filha. 5 verdades nesse texto, elas nos consolam. Elas são consoladoras. A primeira delas, nós podemos ter certeza de que Jesus se importa com as nossas dores. Você está sofrendo? Você está passando por um tempo de desespero? Você está, a tempestade bateu na sua vida, as dificuldades chegaram para você, você está passando por dias maus. Você pode ter uma certeza: Jesus se compadece das suas dores. Jesus, Ele se compadece daquilo que você está passando. Jesus se importa com você. Jesus se importa com as suas dores. Jesus se importa com aquilo que está acontecendo na sua vida. Jesus, Ele se importa com as nossas dores. Ele foi com Jairo. E por que Ele foi com Jairo? Porque Ele se importou com a situação de Jairo. Ele deu relevância ao que Jairo estava falando para ele. A minha filha está enferma. Ela está à beira da morte. Sabe como Jesus demonstrou que se importou com aquilo? Ele deixou tudo para ir com Jairo. Ele parou a sua caminhada. Ele parou o seu ministério. E Ele foi com Jairo. Jesus foi com Jairo. Jesus sempre se importa com as pessoas. Sempre. Quando você lê o Novo Testamento, sabe o que você vê? Você vê um Deus que se importa com as pessoas. Jesus é um Deus que se importa com as pessoas. Ele sempre se importa com as pessoas. Sabe qual a evidência mais clara disso? É que se você olhar o que aconteceu para trás do texto que nós lemos, Jesus atravessou o mar para libertar um homem que estava possesso, amarrado em correntes, que ninguém conseguia segurar. Ele atravessou o mar para libertar o gadareno, que estava possesso por uma legião de demônios. Veja bem, Ele atravessou o mar para libertar uma pessoa. Ele atravessou o mar para mudar a vida de um homem. Sabe por que Ele fez isso? Porque Ele se importa com as pessoas. Ele curou, Ele libertou aquele gadareno. Ele viajou, atravessou o mar para libertar um homem que estava possesso. Sabe o que Ele está fazendo agora? Ele está caminhando, apertado por uma multidão, para ir à casa de um líder da sinagoga, curar a sua filha que estava doente. Ele se importa com pessoas. Só que olha que extraordinário isso. Ele cura o gadareno no início do capítulo 5. Aí o capítulo continua. Jairo vai até Jesus e pede que Jesus vá à sua casa para curar a sua filha. Jesus vai com Jairo. Só que no meio do caminho que Jesus faz, Jesus ele para falar com uma mulher que havia tocado as vestes dele e sido curada. Ele parou para saber quem havia tocado nele. Ele parou para saber quem foi a pessoa que havia sido tocada pela virtude que saiu dele. Ele se importa com as pessoas. Talvez um resumo do capítulo 5 seria: Jesus, o Deus que se importa com as pessoas. Ele libertou um gadareno e atravessou o mar para fazer isso. Ele foi apertado pela multidão para curar a filha de Jairo. E entre o gadareno e a filha de Jairo, ele cura uma mulher que está há 12 anos hemorrágica, sofrendo, padecendo e não tendo cura para o seu problema. Jesus é um Deus que se importa com as pessoas. Jesus se importa com você, meu irmão. Ele se importa com você, minha irmã. Jesus se importa com os seus sofrimentos. Jesus se importa com as suas dificuldades. Ele não está indiferente ao que você está passando. Ele não está indiferente àquilo que você está vivendo.
Ele se importa com pessoas. Ele se importa com você, Ele se importa comigo, Ele se importa com os nossos sofrimentos. Uma segunda verdade consoladora que o relato de Jairo e a sua filha nos traz é que os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Os imprevistos humanos não frustram os propósitos divinos. Nós não vamos ler o texto, porque não é o alvo da nossa exposição. Mas do verso 25 ao verso 34, vai relatar a cura da mulher que estava hemorrágica há 12 anos. Veja bem, Jesus está indo para a casa de Jairo. Ele faz uma parada no meio do caminho, para curar aquela mulher. No caminho para a casa de Jairo, aquela mulher foi curada ao tocar as vestes de Jesus. Ela tocou Jesus, foi curada. Ela fez Jesus parar no meio da caminhada. Jesus está indo. Jairo está desesperado. A sua filha está enferma. O que acontece no meio do caminho? Um imprevisto. Uma mulher que está doente há 12 anos, ela toca Jesus. E inesperadamente ela é curada. Algo fora do roteiro acontece. Aquela mulher é curada a ponto de fazer Jesus parar. Qual o problema de Jesus parar? Para a mulher nenhum. Para a multidão nenhum. Mas para Jairo, irmãos, para Jairo era um grande problema. A sua filha está morrendo. O que Jesus faz? Ele para no meio do caminho. Ou seja, vai demorar mais para ele chegar. Jesus pode chegar tarde demais. Pode não dar tempo da sua filha ser curada. Certamente, a aflição de Jairo, ela aumentou ali, devido à parada de Jesus. O caso dele era um caso de urgência. A sua filha não poderia esperar. Olha isso, irmãos. Enquanto a mulher hemorrágica recebia graça, Jairo estava vivendo um inferno pessoal ali. Ele estava com a sua mente atormentada. Ele estava ali apavorado. Jesus parou, e agora? Não vai dar tempo. A minha filha vai morrer. Jesus não vai chegar a tempo de curar ela. Só que veja bem, irmãos, a demora de Jesus é sempre pedagógica para nós. Sempre. Veja bem, sempre que Jesus parece estar demorando, Jesus está com isso, querendo nos ensinar alguma coisa. É pedagógica. Tem algo por trás dessa demora. Tem algo que Jesus está querendo nos mostrar. Tem algo que Jesus está querendo nos ensinar. A demora de Jesus é sempre pedagógica para nós. Às vezes parece que Jesus está atrasado, como nós vimos domingo passado. O barco está no meio do mar. Já faz 9 horas que estamos remando. Jesus não vem. Jesus está demorando. Por que Jesus não chegou ainda? Jesus está atrasado. Às vezes parece. Às vezes parece que Jesus está atrasado. Às vezes parece que Jesus está demorando. Às vezes parece que Jesus, ele, esqueceu de nós. Esqueceu dos nossos problemas. Nós vimos isso na vida dos discípulos. Nós vimos isso no caso de Marta e Maria. Nós estamos vendo isso novamente aqui. Na vida de Jairo. Jesus está parado. Ele está demorando para ir à sua casa. Só que veja bem, irmãos. A noção de tempo do Senhor, ela é diferente da nossa. Nós temos uma noção de tempo, uma noção de urgência, que não é igual à noção de tempo e de urgência do Senhor. A noção de tempo do Senhor é diferente da nossa. Vejam bem, a graça de Deus dificilmente acontece de acordo com a agenda que nós estabelecemos. Dificilmente. Nós podemos fazer planos, nós podemos fazer projetos, nós podemos organizar a nossa vida. Só que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Na grande maioria das vezes, as coisas acontecem de acordo com a agenda que nós estabelecemos. Geralmente não acontece. Geralmente as coisas não acontecem como nós queremos. Só que veja bem, mesmo quando as coisas não acontecem quando nós queremos ou como nós planejamos, o Senhor continua sabendo o que está fazendo. O Senhor sabe o que está fazendo. Ah, mas parece que Deus está demorando, pastor. Mas parece que Deus está atrasado. Fica tranquilo. O Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor está no controle de todas as coisas.
Ele sabe muito bem o que está fazendo. Tentar impor a Deus qual o tempo certo dele agir, irmãos, pode ser perigoso para nós. Tentar impor o tempo que Deus ele deve agir pode nos levar a colocar em xeque o amor de Deus por nós, se Ele não fizer as coisas no nosso tempo. Às vezes nós queremos estabelecer um limite para Deus. Nós queremos colocar Deus na nossa agenda. E queremos que Deus ele faça as coisas de acordo com o nosso tempo. A tendência é que nós vamos nos frustrar com isso. Deus não vai trabalhar no nosso tempo. Deus não vai trabalhar no nosso modo. Ele vai trabalhar no tempo dele, no modo dele, como Ele deseja. Ele sabe o que está fazendo. Nós temos que ter o cuidado para não colocar Deus dentro da nossa agenda a ponto de nós nos entristecermos com Deus por Ele não fazer as coisas como nós queremos. Se tem algo que você precisa aprender aqui, crente, é que Deus vai frustrar você muitas vezes. Na realidade, você vai ser muito mais frustrado por Deus do que bem-sucedido. Você vai fazer plano, você vai fazer projeto, você vai organizar a sua vida, você vai encher o seu balão e Deus vai vir com um alfinetezinho e pum, vai estourar o seu balão. Você vai fazer os seus projetos, você vai deixar tudo organizado, e sabe o que Deus vai fazer? Ele vai vir, na grande maioria das vezes, e vai fazer uma bagunça santa na sua vida, para mostrar para você que você não está no controle de nada, que Ele governa todas as coisas, que Ele faz as coisas no seu tempo, quando Ele quer, como Ele quer. Deus é perito em fazer isso. Não, mas eu vou para a igreja porque eu não quero mais me frustrar. Então não vem para a igreja. Não vem. Você vai se frustrar. Não, porque eu vou para a igreja, agora tudo vai dar certo na minha vida. Não vai, irmão. Não vai, isso é mentira. Muita coisa vai dar errado. Muita coisa não vai dar certo. Muita coisa vai sair do seu controle. Só que fica tranquilo. Deus continua no controle de todas elas. De todas. Quando alguma situação sair do seu controle, uma certeza você pode ter: continua debaixo do controle de Deus. Não fugiu do controle de Deus. Está debaixo da sua santa providência. Não tente impor e colocar Deus dentro da sua agenda. Os imprevistos dos homens, eles não frustram os propósitos divinos. Não frustram. Uma terceira verdade consoladora aqui, que o relato de Jairo e sua filha nos mostram, é que não precisamos temer as más notícias. Veja bem, não precisamos temer as más notícias. Olha o que diz o verso 35 agora. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Veja bem, Jesus curou a mulher hemorrágica, e Jesus vai a caminho da casa de Jairo. No meio do caminho vem uma galera e diz: ó, deu ruim, não adianta mais Jesus ir lá, sua filha morreu, não perturba mais Jesus. Jesus tem mais o que fazer agora. Seu caso é um caso que não tem mais solução. Na visão daquelas pessoas, a esperança havia se acabado, havia se esgotado. A filha de Jairo havia morrido. Certamente, Jairo estava ali abatido. Imagina um pai ouvindo a notícia de pessoas: a sua filha está morta. Como aquele homem deve ter recebido aquela notícia? Certamente ele ficou atordoado, irmãos. Certamente ele ficou ali com o seu coração despedaçado. A última esperança de Jairo é que Jesus chegasse a tempo na sua casa, colocasse as mãos sobre a sua filha, curasse ela, levantasse ela daquele leito de enfermidade. A última fagulha de esperança de Jairo é arrancada ali. Sua filha morreu. O mundo, irmãos, ele está ali caindo sobre a cabeça de Jairo. Ele está recebendo talvez a pior notícia da sua vida. Ele está passando, irmãos, por aquele momento em que o mundo desaba sobre a sua cabeça. Você já passou por esse dia? Você já passou por algum momento semelhante a esse? Em que o mundo desaba sobre a sua cabeça? Em que a pior notícia que você recebeu em toda a sua vida chega, sem que você esperasse ela chegar? O dia mau, o dia da dor, o dia das densas trevas, o dia que o inesperado acontece. Você já passou por isso? É exatamente isso que Jairo está passando. Ele está passando o pior dia da sua vida.
Havia a esperança de que Jesus pudesse mudar a situação. E a notícia que ele recebe é que a sua filha está morta. Ele perdeu a sua única filha. A pergunta feita a Jairo, ela parecia razoável. Por que você incomoda o mestre ainda? Não tem mais o que fazer. A sua filha está morta. Parece uma pergunta razoável. Parece uma pergunta oportuna para o momento. Só que sabe o que acontece? Aquela pergunta feita por aqueles homens era uma pergunta que não agradava a Cristo. E Jesus, ele trata rapidamente de cortar o mal pela raiz. Ele não se agradou daquela pergunta, porque a sua missão era justamente socorrer os aflitos. Na verdade, Jesus, ele encoraja os aflitos a importunar a Ele, a buscar a Ele, a orar a Ele. Ele fala em uma parábola de uma viúva que importuna um juiz. O que ele está ensinando ali? Que ele quer ser importunado, que ele quer ser incomodado, que quando temos problemas devemos ir a Ele com persistência, com perseverança, com insistência. Jesus, ele deixa claro que aquela não era uma pergunta oportuna, que ele tinha um propósito ali, de socorrer o coração aflito de Jairo. Jesus rapidamente intervém, evitando que Jairo caia em maior desespero. Quando eles chegam e dizem: olha, Jairo, a notícia não é ruim, a sua filha morreu, você não precisa mais importunar Jesus. Jesus, ele responde rapidamente, ele impede que Jairo ele caia rapidamente em desespero. No verso 36, o texto diz assim: mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, não ouça eles, Jairo. Eles estão falando que não tem mais solução, eles estão falando que o seu problema é irremediável, eles estão falando que a sua filha está morta, mas Jairo, fique tranquilo, não tenha medo, não ouça eles, não tema, apenas creia. Apenas creia. Não ouça o que eles estão falando. É como se Jesus estivesse dizendo para Jairo: Jairo, você não precisa temer as más notícias, eu estou com você, fica tranquilo. Não tema, Jairo, não dê ouvidos a eles, apenas creia. Veja bem, irmãos, era fácil Jairo crer em Jesus enquanto a sua filha estava viva. Era fácil ele crer que Cristo era poderoso para curar ela enquanto ela estava viva. Era fácil ter fé ali. Só que agora a filha de Jairo está morta. E mesmo diante da morte de sua filha, mesmo diante do desespero que bateu ao seu coração, Jesus diz: olha, não tema. Não tema, continue crendo que eu posso curar ela, tirar ela dessa situação. Irmãos, quando as circunstâncias fogem do nosso controle, nós somos tentados a desistir de crer. Quando as coisas não estão mais no nosso controle, nós não temos mais o que fazer, há uma forte tentação humana e pecaminosa em nós de deixar de crer, de dizer assim: não, é que essa aqui é a vontade de Deus mesmo, é assim, eu vou me acomodar como a minha vida está, como os problemas estão, eu vou aceitar isso. Nós temos uma forte tendência à incredulidade, a deixar de crer quando as coisas elas fogem do nosso controle. Na hora em que nossos recursos acabam, irmãos, sabe o que Jesus faz? Ele nos encoraja a crer somente. Porque quando nós não temos mais o que fazer, o que nos resta é a fé, é crer em Jesus, é crer somente que Ele pode mudar as circunstâncias. As más notícias, elas podem nos abalar, mas elas não abalam o nosso Senhor. O nosso Senhor não é abalado pelas más notícias. As más notícias, elas podem pôr um fim aos nossos recursos, mas elas não põem fim aos recursos de Jesus. Veja bem, meus irmãos, as nossas causas irremediáveis e perdidas, elas têm solução nas mãos de Jesus. Veja bem, se você está aqui e na sua vida há uma causa irremediável, há uma causa insolucionável, sem solução, você pode ter certeza que nas mãos de Jesus há a solução para essa situação. Que nas mãos de Jesus
há solução para esse problema. Você pode ter a certeza que nas mãos de Jesus, as causas irremediáveis e perdidas, elas têm solução. O que nós precisamos fazer é continuar crendo apenas em Cristo. Quando as coisas, meus irmãos, parecem totalmente perdidas, com Jesus elas ainda não estão perdidas. Com Jesus elas ainda não estão perdidas. Deus, ele providenciou um cordeiro para Abraão no Monte Moriá. Ele providenciou um cordeiro para Abraão. Deus abriu o mar para o povo de Israel passar quando estava encurralado pelos egípcios. Causas impossíveis e insolucionáveis. Quando parecer não haver mais esperanças, as palavras de Jesus devem ecoar em nossos ouvidos. Não temas, apenas creia. Essas palavras precisam estar no nosso coração, nos nossos ouvidos e na nossa mente constantemente. Não podemos temer, precisamos continuar crendo somente em Cristo. Um quarto consolo, uma quarta verdade consoladora que esse relato nos traz, é que a morte não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. Dos versos 37 a 40, o texto nos diz assim: Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Veja bem, o que Jesus faz ali? Ele deixa os incrédulos para trás. Ele manda com que todos os incrédulos saiam da casa. Ele diz: olha, ela não está morta. Eles debocham dele, dão risada dele. O que ele pede? Saiam todos. Fica Jesus, Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Eles entram lá. Todos ali pensavam ser aquele o fim da vida daquela menina. Ela está morta, acabou, não tem mais o que fazer. Ao dizer que a menina estava morta, não estava morta, mas dormindo, Jesus é alvo de deboche. As pessoas, elas começam a rir de Jesus. E sempre foi assim. As pessoas sempre riem de Jesus. Elas sempre escarnecem Jesus. As pessoas ao longo da história, elas sempre zombam de Jesus. A Bíblia fala dos zombadores, aqueles que riem do que não entendem, aqueles que não creem em Jesus. Ao longo dos séculos, os incrédulos riam e escarneceram de Jesus, mas Jesus continuou fazendo o que sempre fez, operando milagres, transformando a vida de pessoas, trazendo esperanças para aqueles que já haviam perdido a esperança. Jesus, ele expulsa os zombadores. Ele manda com que os zombadores se retirem. Aqueles que riem do que não entendem, não são dignos de contemplar as maravilhas de Cristo. Veja bem, irmãos, as pérolas de Cristo não são para os porcos. Jesus não lança as suas pérolas aos porcos para elas serem pisadas por eles. Por isso Jesus manda com que todos se retirem. Eles não eram merecedores e dignos de testemunhar o que havia de acontecer ali diante dos olhos de todos. Jesus não lança as suas pérolas aos porcos escarnecedores. Diante do escárnio, Jesus não parou. Diante do escárnio, ele fez com que os escarnecedores se retirassem. Jesus não usou ali nenhum encantamento. No verso 41 diz assim: tomando a criança pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Jesus tira os zombadores, tira os escarnecedores, tira os incrédulos. Ele entra para dentro daquele quarto com os pais, 3 dos seus discípulos. Ele vai e pega a mão daquela menina e diz, Talita cumi, que era a língua ali da região aramaico. Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. Jesus pega e coloca aquela menina de pé. A menina que outrora estava morta. Irmãos, Jesus não usou nenhum encantamento. Jesus não usou nenhuma palavra mágica. Somente com a sua palavra de autoridade. Ele não ofegou. Ele não suou. Ele não usou outros meios ou outros métodos. Ele apenas se interpôs diante da morte.
Ele apenas fez com que a morte batesse em retirada da vida daquela menina. Irmãos, diante da voz do onipotente Filho de Deus, a morte curva a sua fronte, a morte dobra os seus joelhos, a morte prostra-se e é vencida perante o Criador. Meus irmãos, para Jesus não existe causa perdida. Para Jesus não existe causa perdida. Ele dá vista aos cegos, Ele levanta os paralíticos, Ele purifica os leprosos, Ele liberta os possessos, Ele ressuscita os mortos, Ele quebra as cadeias dos cativos. Jesus é aquele que levanta os caídos. Ainda hoje, Jesus, meus irmãos, é aquele que dá vida aos que estão mortos em seus delitos e pecados. Ainda hoje, Jesus é aquele que arranca os escravos do diabo, do império das trevas. Ainda hoje, Jesus é aquele que arranca um drogado da drogadição. Ainda hoje, Jesus é aquele que arranca um criminoso do crime. Ainda hoje, Jesus é aquele que apanha uma alma na lama da imoralidade e faz dela uma nova criatura. Ainda hoje, Jesus é aquele que apanha uma família quebrada e faz dela um lugar de paz, de harmonia e de felicidade. Ainda hoje, Jesus é aquele que tem a última palavra. A última palavra é dele. É Ele quem governa todas as coisas. É Ele quem faz. Bendito seja o seu nome. Bendito seja o nome de Jesus. A última palavra não é sua. A última palavra não é de nenhum médico, de nenhum psicólogo, de nenhum psiquiatra, de nenhum especialista em nada. A última palavra é sempre do Senhor. É sempre dele. É Ele quem tem sempre a última palavra. A quinta verdade consoladora que o relato de Jairo e sua filha nos mostra é que Jesus é a esperança para os desesperançados. O que fazer quando a esperança parece ter terminado? Ir a Jesus. Jesus é a esperança daqueles que estão perdendo a sua esperança. Jesus é a esperança dos desesperançados. Nos versos 42 e 43, o texto nos diz assim: imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Marcos, irmãos, ele registra que imediatamente a menina se levantou e se pôs de pé a andar. Imediatamente. Quando Jesus chamou ela, pegou pela sua mão e disse: menina, levanta-te. Imediatamente ela se pôs de pé e começou a andar. Aquela menina foi plenamente restaurada. Não ficou nenhuma sequela. Jesus fez ali um milagre completo. Aonde Jesus, irmãos, intervém, o lamento e o desespero, eles são estancados. Ele é a esperança para os desesperançados. Jesus é a esperança para aqueles que estão perdendo a sua esperança. Olhando para o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, ele foi a esperança na vida daquele homem possesso. Ele foi a esperança na vida daquela mulher hemorrágica há 12 anos. Ele foi a esperança na vida daquele pai que recebeu a triste notícia da morte da sua filha. Meus irmãos, quando as esperanças na sua vida parecem ter chegado ao fim, corra desesperadamente para Jesus. Corra para Ele. Quando você olhar para a sua vida e você dizer assim: eu não tenho mais esperança, eu estou totalmente desesperançado, desacreditado, corra para Jesus. Corra para Jesus com senso de urgência. Corra para Ele desesperadamente. Ele é poderoso para transformar todo o cenário de desesperança em verdadeira esperança, em verdadeira alegria, irmãos. Corra para Ele. Eu encerro aqui, irmãos, com alguns ensinamentos práticos que essa passagem nos deixa. Alguns ensinamentos práticos que essa passagem nos deixa. O primeiro deles: a desesperança dos homens é a oportunidade de Deus. Veja bem, muitas das vezes, Deus ele encontra uma oportunidade para alcançar o coração de pessoas que estão desesperançadas, desacreditadas, sem ter a quem recorrer. E essa é a primeira lição que o texto nos ensina. A desesperança dos homens é a oportunidade de Deus. Não raro, meus irmãos, Deus retarda em responder às nossas orações, para que nos acheguemos ainda mais a Ele. Jesus ele podia aqui
ter adiado a entrevista com a mulher que sofria do fluxo de sangue. Ele podia ter curado ela na volta. Ele poderia ter falado com ela depois. Não é o que ele faz. Ele parou, ele deu atenção a ela, ele curou a ela. Ele fez Jairo esperar. Ele fez Jairo perder a sua esperança. Mas deliberadamente ele esperou isso. Veja bem, meus irmãos, quando Abraão se preparava para sacrificar Isaque, o anjo não interferiu até que a faca estivesse prestes a descer sobre Isaque. Foi pouco antes de Isaque de fato ser sacrificado. Veja bem, meus irmãos, quando Jacó lutou com o anjo, a bênção não chegou antes que o sol raiasse. Quando Jesus ele transforma a água em vinho em Caná da Galileia, ele fez isso somente depois que o suprimento que antigo ter se esgotado. O Senhor, meus irmãos, ele não age assim com seus filhos, apenas para deixar em suspense. A Jesus ele não faz para deixar em suspense, não. Ele tem um propósito maior por trás disso, irmãos. Ele quer, antes de mais nada, fortalecer a nossa fé. Ele quer deixar claro, irmãos, para nós, que o nosso socorro vem somente dele. Que somente ele pode fazer aquilo que nós não temos a condição de fazer. O Senhor não age assim com os seus filhos apenas para deixar eles em suspense. Durante a situação aqui de Jairo e sua filha, Jesus não permitiu que Jairo entrasse em desespero em nenhum momento. Sabe o que você vai ver? Que Jesus está sempre acalmando Jairo. Ele não permite que Jairo se desespere. Ele não deixou com que Jairo se desesperasse em nenhum momento. Pelo contrário, ele sempre estava ali dando uma palavra de esperança. Não tema, Jairo, crê somente. Olha bem, meus irmãos, preste atenção nisso. Jesus sempre dá. Ele sempre dá. Sempre. Ele sempre dá ao que nele espera. Algo para o que se apoiar. Jesus não nos deixa, se nós estamos esperando nele, se nós confiamos nele, nós temos uma certeza, ele não vai nos deixar sem algo que nós possamos nos apoiar. Nós não vamos estar ao léu, abandonados por ele, jogados às consequências desse mundo. Veja bem, a primeira lição, a desesperança dos homens é a oportunidade de Deus. A segunda lição que esse texto e o sermão de hoje nos deixam claras, é que nós devemos enfrentar a vida com Jesus. Nós devemos enfrentar a vida com Jesus, com Cristo. Jesus foi com Jairo. Jesus foi com ele. Não temos qualquer garantia de ficarmos isentos das dificuldades da vida. Não temos. Nenhum de nós está livre dos problemas e das dificuldades da vida. Mas nós temos a certeza de uma coisa. Tem algo que nós temos certo conosco. O Senhor estará conosco enquanto nós enfrentamos as dificuldades. Ele estará. Essa é uma certeza que nós temos. Crentes e descrentes, igualmente, enfrentam as crises comuns desse mundo. Enfrentamos adversidades, decepções, doenças, enfrentamos a morte. Crentes e descrentes terão de passar pelos pórticos escuros da existência. Mas aquele que anda com Jesus, ele pode confessar, irmãos, assim como o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Como crentes, irmãos, devemos enfrentar a vida com Jesus, sabendo que ele está conosco todo o tempo. Que ainda que o mal venha, que ainda que os problemas venham, que ainda que as dificuldades venham, o Senhor está conosco. Ele está ali conosco em todo o tempo. Uma terceira lição que o texto nos traz e que o sermão também dessa noite nos mostra, é que Jesus muitas vezes é achado através da tristeza. E muitas das vezes, Jesus é achado através de corações machucados, quebrantados, tristes, feridos. O Senhor nem sempre nos responderá sobre o porquê de passarmos por determinadas situações. Vai ter coisas que vão acontecer na sua vida que você não vai ter a resposta, que você não vai saber o porquê aconteceu. Você vai procurar entender, você vai se auto-examinar, você vai se auto-julgar, você vai dizer, por que eu estou passando por isso? E você não vai encontrar a resposta. Na maioria das vezes o Senhor não nos mostra o porquê passamos por determinadas situações. Mas Ele sempre leva em consideração o nosso coração. Ele sempre está ali cuidando do nosso coração que está machucado, magoado, ferido por conta das circunstâncias. Muitas vezes as dores, irmãos, elas nos conduzem a Cristo. Muitas vezes as tristezas, elas fazem com que nós encontremos ao Senhor. Isaías capítulo 57, no verso 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo.
Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Senhor se importa com as nossas dores, com o nosso coração. E as nossas tristezas muitas vezes nos conduzem a buscar mais a Cristo, a nos aproximar mais de Jesus, a nos prostrar mais diante dEle. Uma quarta lição prática que esse texto e o sermão dessa noite nos ensinam é que Jesus faz uso das adversidades da vida. Veja bem, Jesus ele usa as adversidades da vida em seu favor. Jairo, como muitos outros, chegou-se a Jesus por estar passando por uma grande necessidade. O que leva Jairo a Jesus, a doença da sua filha. O que levou muitos de nós a Jesus foi uma doença, foi um problema no casamento, foi algo financeiro, foi um problema com os vícios. Cada um de nós tem algo que nos trouxe ao Senhor, circunstâncias que nos conduziram a Cristo. Nenhum de nós veio porque a vida estava boa, nenhum de nós veio porque tudo estava dando certo. O que nos trouxe foi os problemas, as dificuldades, as circunstâncias da nossa vida. O Senhor usa essas circunstâncias. Ele nos traz por meio dessas circunstâncias. Às vezes, um certo choque é necessário para despertarmos a realidade do poder de Deus. Irmãos, nós não temos consciência de estarmos respirando até que uma obstrução faça-nos sentir o esforço de puxar o oxigênio. Muitas vezes nós não percebemos que estamos respirando e a importância do oxigênio até o momento que o oxigênio falta para nós. Que nós ficamos nos esforçando para respirar e não conseguimos. Nós não temos consciência disso. Quase nem reconhecemos possuir coração até o coração aqui, tá? Coração, peito. Quase nem reconhecemos possuir coração até que alguma doença, até que algum desgosto, ou até que algum júbilo estimule-o de maneira extraordinária. Pouco de nós se preocupa com o coração, até o coração começar a dar problema. Nós vamos vivendo como se a vida fosse vivida de maneira natural, sem nada. Não percebemos que o ar é importante, não percebemos que o coração é importante. Deus, irmãos, Ele fala ao homem de várias maneiras. De várias maneiras. Deus está constantemente falando à humanidade. Ele fala através da natureza. Ele fala através da pregação da palavra. Ele fala pelo movimento da consciência. Ele fica ali ferindo a consciência de pessoas, mostrando conscientemente, constrangendo pessoas conscientemente daquilo que elas estão falando. Ele está falando por meio da natureza, Ele está falando por meio da sua palavra. Talvez você não entenda, mas Deus está falando por meio da sua palavra aqui. E essa é uma maneira de Deus falar com as pessoas, por meio da pregação da sua palavra. Ele fala por meio da consciência. Se não lhe damos ouvidos por estes meios, Deus então emprega canais para nos quebrantar e nos fazer sensíveis diante dele. Ele está falando por meio da natureza e muitas pessoas estão surdas. Ele está falando por meio da sua palavra e muitas pessoas estão com seus ouvidos tapados. Ele está falando por meio da consciência e muitas pessoas estão com seus ouvidos como se não escutassem nada. O que Deus faz? Ele trabalha de outras maneiras. Ele usa outros métodos para quebrantar corações endurecidos, olhos cegados e ouvidos tapados. Veja bem, C.S. Lewis, ele tem uma frase que se encaixa muito bem nisso aqui. Ele diz o seguinte: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Muitas vezes a maneira de Deus se fazer ouvido pelas pessoas é permitir que elas passem por sofrimento. É permitir com que circunstâncias adversas cheguem na sua vida. Irmãos, Jairo talvez nunca buscaria Jesus se a sua filha não estivesse ficado doente. Foi o sofrimento que trouxe Jairo a Jesus. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Há pessoas com seus ouvidos tapados, há pessoas cegas, há pessoas que não querem ouvir o Senhor, o que o Senhor está falando. Por isso Jesus constantemente diz: aquele que tem ouvidos ouça, aquele que tem ouvidos ouça. E muitas pessoas estão com seus ouvidos tapados. O que Deus faz? Ele trabalha de outras maneiras. Veja bem, você pode fechar os seus ouvidos para o Senhor o quanto você quiser.
se você não ouvir Ele por meio da natureza, por meio da pregação da palavra, se você não ouvir Ele por meio da sua consciência, Ele vai quebrar você de alguma maneira. Se você é um eleito de Deus, Ele traz você, Ele usa os seus métodos, de alguma maneira Ele coloca você de joelho diante dele, e Ele não é mau por usar circunstâncias adversas para trazer você. Esse Deus que o pastor prega é um Deus mau, Ele permite com que as pessoas sofram para vir a Jesus. Não, Ele é amoroso. Ele seria mau se Ele permitisse você continuar surdo, cego, mudo para o que Ele está falando. Se você não ouve Ele, Ele traz você com os seus métodos, da sua maneira. E muitas vezes a maneira é o sofrimento. Muitas vezes a maneira é a dor. Foi assim que Jairo veio. É assim que talvez você veio. Talvez você está aqui porque você sofreu, porque a sua vida era uma vida desgraçada, irmão, sem nada da graça. Talvez a sua vida era uma vida de treva. Seu casamento era um casamento de treva. Você entrava na sua casa e era uma treva. E sabe o que trouxe você para cá? Foi essa treva que você estava vivendo. Foi essa luta, essa vida desgraçada que você vivia, que Deus usou para mostrar para você que você precisa dele. Que sem ele a sua vida não tem sentido algum. Que você por si mesmo não poderia fazer nada diferente. Há pessoas vivendo uma vida desgraçada e achando que vão conseguir mudar a sua vida pela força do seu braço. Não conseguirão. A sua vida só tem uma maneira de ser transformada, é com você rendendo ela a Jesus. A sua casa só tem uma maneira de ser transformada, é você trazendo Jesus para dentro dela. O sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. As duras experiências da vida são meios que nos aproximam de Deus e nos levam a ouvir o que Ele tem a nos dizer. Uma quinta lição prática que esse texto nos mostra é que a descrença exclui-nos das bênçãos. A descrença, ela nos exclui das bênçãos, irmãos. Quando Jesus ele chega naquela casa, ele diz, ela está dormindo, ela não morreu. Os zombadores, eles zombam de Jesus. Só que Jesus estava prestes a ressuscitar aquela menina. Ele estava prestes a tirar aquela menina do leito de morte, irmãos. As pessoas estavam rindo ali de Jesus. Incrédulos. Incrédulos. Incrédulos, eles não desfrutam das bênçãos do Senhor. Sabe o que Jesus fez com os incrédulos? Ele mandou eles vazar. Vocês saiam fora daqui, por favor. Vocês são muito incrédulos. A vida de crente não é para incrédulo. A vida de crente é para crente. Crente precisa crer que o impossível pode acontecer. Crente precisa crer que aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Não, mas eu não sei se dá. A gente crê que dá, até o final. E se não dá? Se não dá foi porque Deus não quis, mas não porque a gente deixou de crer. Jesus manda os incrédulos saírem. Quanto à ótica humana, aquela criança lá não passava de um cadáver. Se estava morta, os zombadores julgavam pela vista, enquanto Jesus ele seguia a lei da fé. E a lei da fé, ela considera todas as coisas já feitas, apesar das aparências e condições adversas. Isso é a fé. É crer que aquilo que ainda não está visível vai acontecer, pode acontecer, porque Cristo pode fazer. Irmãos, assim como zombavam, aqueles homens zombavam das palavras de Cristo naqueles dias, assim também há pessoas que zombam hoje. Há pessoas que zombam das doutrinas. Há pessoas que zombam quando nós falamos que Jesus vai voltar. Há pessoas que zombam quando nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Há pessoas que zombam quando nós pregamos que haverá inferno e que pessoas serão julgadas no inferno. Elas estão dizendo, não, isso aí não é verdade, a Bíblia foi escrita por homens, esse negócio aí não é. Vai brincando, vão zombando. São os incrédulos. Havia incrédulos lá naquele milagre. Há incrédulos ainda hoje que zombam. Na opinião dos incrédulos, as aparências das coisas materiais contradizem o que as coisas espirituais mostram. O incrédulo, ele é assim, eu quero ver para crer. Esse é o incrédulo. O incrédulo, ele precisa ver, ele precisa tocar. A coisa precisa estar diante dos olhos dele para que ele possa apalpar e crer. O crente não. O crente não precisa ver para crer. O crente, ele crê antes de ver. O que Jesus diz? Que bem-aventurados são os que não viram, mas creram. É isso que Jesus diz. Jesus não diz que nós somos bem-aventurados porque nós cremos depois de ver. Toca aí, Tomé, toca aí. Agora eu creio. Não, Tomé, fica tranquilo. Depois de ver é fácil crer. Bem-aventurados são aqueles que não viram, que não verão, mas que creram que era possível acontecer. Os incrédulos ali, eles foram retirados.
O homem espiritual, irmãos, ele é influenciado não tanto por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. Assim como os zombadores foram expulsos daquele aposento, também os que descreem da obra de Cristo, eles são automaticamente excluídos das bênçãos espirituais. São excluídos. Não basta isso, caso eles não se convertam, um dia eles serão excluídos para sempre da presença de Deus. Esse é o destino dos incrédulos, o inferno. Se você está aqui, você é um incrédulo, deixa eu fazer um convite amoroso para você. Abandone a incredulidade, coloque a sua fé somente em Cristo, se arrependa dos seus pecados. Se a sua fé não tiver em Cristo para a salvação, o seu destino é o inferno, meu irmão. Esse é o destino de todos os incrédulos. Ninguém irá para a eternidade sem fé em Cristo. Ninguém irá. A sexta lição que esse texto nos ensina é que a fé combate o medo. Como nós vencemos o medo? Com fé. O que Jesus diz para Jairo: não temas, crê somente. Como não temer quando os perigos e a miséria nos confrontam abertamente? Como, irmãos? Crendo somente, colocando a nossa fé em Cristo somente. Quando nós somos incentivados a crer, a fé, irmãos, ela terá um peso muito maior na balança do que o terror das aflições. Jairo, ele tinha muitas razões para abandonar a esperança, mas a fé motivou ele a permanecer. A fé motivou ele a se manter firme na esperança de quem Cristo é. Uma sétima e última lição que o texto nos mostra, e que talvez passa desapercebida para muitas pessoas, é que a ressurreição da filha de Jairo é apenas um vislumbre daquilo que Cristo fará na sua segunda vinda. Veja bem, aquilo que Jesus está fazendo com a filha de Jairo está apenas apontando para aquilo que ele fará no dia da sua segunda vinda. E o que ele fará? Ele chamará o seu povo, o povo que nele crê. Ele vai chamar o seu povo de suas sepulturas. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Aqueles que creram e estiverem vivos serão arrebatados nos ares. Sabe o que acontecerá naquele dia? Ele lhes dará um corpo melhor, mais glorioso, um corpo mais belo, um corpo muito melhor do que o corpo que nós temos aqui na nossa peregrinação. Sabe o que Jesus fará naquele dia? Ele recolherá seus eleitos, do norte ao sul, de leste a oeste, do oriente ao ocidente, para nunca mais se separar e para nunca mais morrer. A ressurreição da filha de Lázaro está apontando para a ressurreição dos últimos dias. Que magnífico será aquele dia, irmãos. Preste atenção aqui. Naquele dia, os pais crentes verão novamente seus filhos crentes que se foram no Senhor. É isso que acontecerá naquele dia. Os pais crentes que perderam seus filhos crentes no Senhor, naquele dia eles vão se reencontrar com os seus filhos. E eles vão se reencontrar para nunca mais se separar. Sabe o que vai acontecer naquele dia? Os maridos crentes, eles vão encontrar as suas esposas crentes que se foram no Senhor. Eles vão encontrar elas com seus corpos glorificados, ressurretas, salvas. Meus irmãos, não nos entristeçamos como aqueles que não têm esperança. Muitos de nós perdem amigos que morreram no Senhor. Muitos de nós perdem familiares, pessoas próximas que se foram no Senhor. Só que nós não podemos nos entristecer com isso, irmãos. Nós precisamos olhar adiante. Nós precisamos olhar além. A gloriosa manhã da ressurreição ainda está por vir. Veja bem, aquele que ressuscitou a filha de Jairo, ele está vivo. Aquele que levantou aquela menina da cama, do seu leito de morte, ele está vivo. Eu termino o sermão dessa noite, irmãos, com uma breve ilustração. Uma história, na verdade, de um homem. A história de um homem chamado Alfred Krupp. A história desse homem, irmãos, ela vai falar e vai contar que ninguém tinha mais pavor da morte do que esse homem. Ele era um homem que tinha pavor da morte, da palavra morte, de conversas que falavam a respeito de morte. Ele era um homem renomado, industrial, ele trabalhava com armas e munições. E esse homem, ele odiava, tinha pavor a ouvir falar sobre morte. Sabe que nem pessoas que quando elas começam a ouvir sobre morte, elas fazem o sinal da cruz. Elas têm medo de morrer. Esse homem era assim. Ele tinha pavor da morte. Ele jamais perdoava alguém que mencionava a palavra morte diante dele.
Era um assunto intocável. Conta-se que certa vez um parente da esposa desse homem, ele morreu de maneira repentina dentro da fábrica. E que quando ele vê a morte repentina daquele homem, daquele parente da sua esposa, ele sai correndo da fábrica. Foge para sua casa, apavorado, atemorizado. E a sua esposa, ela questiona ele. O porquê ele estava agindo daquela maneira diante da morte de um familiar dela. Aquele homem tinha tanto pavor da morte que, ao a sua esposa questionar ele sobre a morte, ele se separou dela. Ele abandonou a sua esposa. Esse homem, irmãos, quando ele estava no seu leito de enfermidade, prestes a morrer, ele chamou os médicos. E ele ofereceu aos médicos $1 milhão, pedindo apenas uma coisa aos médicos: que eles dessem a ele apenas mais 10 anos de vida. Ele queria só mais 10 anos de vida. E ele achou que ele conseguiria comprar longevidade de vida com dinheiro. Ele achou que se ele pagasse os médicos teriam a capacidade de dar a ele mais 10 anos de vida. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele morreu. Nada pôde ser feito. Nada. Veja bem, homem nenhum tem poder de fazer ninguém viver mais 10 anos ou menos 10 anos. O dia em que chega a hora que chega a hora da nossa morte, irmãos, nós não vamos escapar dela. A hora que o Senhor nos chamar, irmãos, nós não vamos conseguir escapar desse dia. Nós podemos tentar comprar, pagar, nós podemos tentar fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Nada poderá ser feito. Só que veja bem, Jesus Cristo, esse Jesus que eu estou pregando aqui há 1 hora e tanto, esse Jesus, e somente esse Jesus, Ele tem poder, irmãos, não somente para nos dar longevidade de vida aqui nessa terra. Ele tem poder não apenas para fazer como fez com a filha de Jairo, fazendo com que ela vivesse muitos mais anos aqui nessa terra. Esse Jesus que eu estou pregando aqui nessa noite, irmãos, Ele pode fazer além de prolongar a nossa vida física, os nossos anos físicos. Ele é aquele que tem poder, irmãos, para nos conceder vida eterna. Ele é aquele que tem poder para nos dar uma eternidade com Ele. O que Ele está fazendo com a filha de Jairo ali está apenas apontando para aquilo que Ele fará no último dia. Ele é aquele que nos dá longevidade de vida física. Ele é o único que pode nos dar a vida eterna, somente Jesus. Ninguém além de Jesus. Jesus é a esperança para os desesperançados. Em Jesus nós encontramos consolo. Em Jesus nós encontramos esperança. Em Jesus nós encontramos, irmãos, a vida eterna. É de Jesus que nós precisamos. Vamos enfrentar tempestades constantemente, diariamente, repetidamente. E sabe do que nós precisamos? Ou melhor, de quem nós precisamos? Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos que Ele venha, como falamos semana passada, caminhando sobre aquilo que nos aflige. Nós precisamos que Ele venha e ter a certeza de que Ele está conosco em meio ao caos da nossa vida. É de Jesus que nós precisamos. Que a nossa esperança esteja apenas nele, somente nele e unicamente nele. Que você não coloque a sua esperança em nenhum outro que não seja Jesus. Que você não busque solução para os seus problemas em nenhum outro que não seja Jesus. Que você não busque a eternidade em nada mais e em ninguém mais que não seja apenas Cristo. Jesus, irmãos, Ele é a esperança para aqueles que estão sem esperança. Jesus é aquele que nos fortalece quando estamos fracos e desanimados. É dele que precisamos. E é a Ele que nós vamos esta noite terminar louvando. Nós vamos louvar a Jesus, vamos bendizer o nome dEle, vamos glorificar a Ele. Mas acima de tudo, que nós estejamos constantemente e diariamente como Jairo, aos pés de Jesus. Que nós venhamos a nos humilhar diariamente aos pés de Jesus. Você não precisa de ninguém mais, e ninguém mais pode fazer pela sua vida o que somente Cristo pode fazer. Você precisa somente de Cristo. Que você esteja prostrado diante dEle. Que você esteja humilhado e humilde diante dEle constantemente. Amém, meus irmãos? Amém? Que você se coloque de pé se você puder comigo.